Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre essa casa. Você que nos assiste também, boa noite. Espera aí, pronto. Que Deus te abençoe. Queridos, vocês estão preparados? Amém? Bom, que o Espírito Santo me direcione, segundo a vontade de Deus, segundo tudo aquilo que está no coração do Senhor, amém? E que eu possa conseguir passar para vocês tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe no meu coração, amém? Quem tem promessa aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus, amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de germinação da promessa. Bom, essa palavra, a revelação dessa palavra o Senhor me deu há uns 2 a 3 anos atrás, eu não me lembro. E ontem eu estava buscando ao Senhor, que eu não tinha nada no meu coração para essa noite, e o Senhor me trouxe à memória essa palavra de anos atrás. E imediatamente eu corri e falei, bom, vou pegar o meu caderno, que eu já tenho tudo anotado lá, quando o Senhor me revelou, né? E eu fui procurar e pergunta, não achei o caderno. E eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? E eu fui orar e o Senhor falou, é tudo novo, né? Porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre esse processo de germinação, tá? Se eu me confundi um pouco, porque eu não sou uma agricultora, então vocês me perdoem. Mas eu creio que vai ser grande bênção, porque foi grande bênção para mim, naquela manhã que o Senhor começou a falar comigo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Senhor, eu creio que as promessas, elas vêm do teu coração primeiro, de encontro ao nosso. As nossas promessas, elas são suas, Senhor. E no seu tempo, no teu momento, o Senhor faz ela se cumprir sobre a nossa vida, para que o seu nome seja glorificado, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que nos assiste, que nos encontra, que nos ama. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso Pai. Eu te peço que o Senhor continue tendo liberdade neste lugar, de fazer tudo segundo a tua vontade, segundo a tudo conforme está no teu coração, Senhor. Pai, eu te peço também que o nosso coração possa estar aberto para receber, porque muito o Senhor falou comigo nesta tarde, que no processo de germinação, Senhor, a intenção do nosso coração também pode atrapalhar, Senhor, na produção dessa semente, na evolução dessa semente. Então, Senhor, que o nosso coração seja uma terra boa, Senhor, para que quando as sementes das promessas caírem no nosso coração, elas possam germinar e dar frutos segundo a tua vontade, porque nós entendemos que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e assim será. O nosso coração não será uma terra de impedimento para que as tuas promessas cresçam. Então, em nome de Jesus, quebra do nosso meio toda a incredulidade do nosso coração, e que o nosso coração, Senhor, possa encontrar uma terra boa, uma terra fértil, e que toda a honra, toda a glória seja tua, Senhor, somente tua, em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos, eu queria te convidar a abrir comigo lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 5. Amém? Diz assim: houve nos dias do rei Herodes, rei da Judeia,
um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e a sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idades. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora, à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às prudências do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e dar estas boas novas. Eis que ficará mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas acontecem, porquanto não credes nas minhas palavras, e em seu tempo hão de se cumprir. O povo estava esperando Zacarias, e admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhe podia falar, e perceberam que tivera uma visão no santuário. E lhe falavam por acenos, mas permanecia mudo. E terminado os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que se atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Amém? Bom, queridos, aqui nós acabamos de ler a história de uma família, de uma das famílias, né? De tantas na Bíblia que são preciosas e que tem muito a nos ensinar. Bom, como nós lemos, Isabel e Zacarias eram um casal. Segundo a palavra, eles eram uma família do Senhor. Um homem e uma mulher irrepreensível aos olhos de Deus, que temiam a Deus, que guardavam os seus mandamentos, que obedeciam os estatutos do Senhor. Mas eles já eram avançados de idade e eles não tinham um filho. Mas um dia, enquanto Zacarias estava fazendo o seu ministério, exercendo o seu ministério, o anjo do Senhor apareceu para ele e liberou uma promessa sobre a vida dele. Ele, por 1 minuto, ele deixou de olhar para aquilo que o Senhor poderia fazer por ele, e o cumprimento dessa promessa acontecer, e ele olhou para o seu cenário. Ele e sua esposa eram avançados de idade, e ela era estéril. E esse momento de incredulidade, esse momento de dúvida que entrou no coração dele, ele foi punido por isso, ele ficou mudo, até que a promessa do Senhor se cumprisse sobre a vida dele. Bom, queridos, quando o Senhor me entregou essa palavra, aquilo que mais ardeu no meu coração foi que toda a promessa que vem do coração de Deus para nós,
ela tem um processo. E ela passa por um tempo para que ela seja cumprida. E foi aí que o Senhor me deu esse processo da germinação. Porque toda semente, quando ela é semeada num solo, até ela virar uma planta, ela passa por um processo de germinação, um processo de formação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Todos nós temos promessas, amém? Porque todas as vezes que nós abrimos a palavra, que nós buscamos de Deus, o Senhor sempre tem algo novo, liberado sobre a nossa vida, liberado sobre a nossa casa. E isso é bênção demais. Mas nessa noite o Senhor também quer nos ensinar que a nossa fé, ela não pode ser firmada pelas promessas que o Senhor libera sobre a nossa vida. A nossa adoração, ela não pode ser apoiada em cima das realizações das promessas que o Senhor tem para nós. Bom, vamos lá. Se você é um agricultor, você me perdoa se eu falar alguma coisa, tá? Vamos lá. Germinação. Eu fiz uma cola aqui, viu, irmãos? Para eu não errar. A germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente, que se encontra em estado de latência, até que encontrem condições ambientais adequadas para germinar. Os fatores que atrapalham a germinação podem ser a temperatura, a água, a luz, o oxigênio. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias. Já outras, mesmo em condições favoráveis, elas não conseguem germinar, sendo consideradas sementes dormentes. A dormência é um processo de evolução das espécies vegetais em relação aos fatores ambientais, sendo que consegue distribuir a germinação de suas sementes ao longo do tempo. Mas para o homem, a dormência não é viável, pois ela impede que a germinação aconteça de forma uniforme, ou seja, no padrão ideal. E ela contribui também para o aparecimento de plantas daninhas. Bom, vamos entender um pouco do que o Senhor trouxe ao meu coração com relação a esse estudo aqui. Toda promessa de Deus, quando é liberada para nós, é como se fosse uma semente que o Senhor planta no nosso coração, que é uma terra boa. E essa semente, ela vai sendo cultivada e ela passa por esse processo de germinação, até que surge a plantinha. A plantinha, ela significa a concretização da promessa. Quando a promessa vira realidade, acontece. Só que nesse processo de germinação, nesse tempo, desde que a semente foi plantada até ela virar uma planta, alguns fatores podem ser favoráveis para isso, mas também alguns fatores podem ser desfavoráveis para que essa planta surja. Queridos, a planta, nesse processo de germinação, ela precisa de um ambiente bom, ela precisa de luz, ela precisa de alimento. O nosso coração, ele também precisa desses alimentos. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Nós precisamos estar com o coração irrepreensível aos olhos do Senhor, que ama os mandamentos do Senhor. Mesmo diante das nossas falhas, diante das nossas limitações, a nossa dependência, ela precisa estar em Deus e não na promessa. Às vezes, nós nem esperamos as promessas. E aí, o Senhor vem e libera uma grande promessa sobre a nossa vida. E nós nos apegamos tanto à promessa, que nós passamos a respirar a promessa. Nós passamos a adorar a promessa. Nós passamos a viver em função da promessa. E muitas vezes nós ainda caímos no engano.
falando assim, é para a glória de Deus. Sim, é para a glória de Deus. Mas o meu coração, ele não pode estar preso à promessa, ele tem que estar preso à vontade do Senhor. A promessa, a realização dessa promessa, ela só vai ser o fruto. Ela só vai ser o fruto. Mas a minha essência, a minha adoração, a minha fé, ela não pode estar apegada à promessa. Só que existem muitas sementes que estão num clima favorável. Muitas sementes que vêm para a igreja, que ouvem a palavra. Muitas sementes que leem a Bíblia, que fazem jejum, que sempre têm uma vida de propósitos, mas que passa por um processo de dormência espiritual. Por quê? Porque não permitem ser curados no seu interno. Não permitem deixar que o Espírito Santo cure as suas feridas mais profundas. Acham que estão germinando, mas na verdade estão dormindo, espiritualmente falando. O orar, o jejuar, o conhecer a palavra, o amar a Deus, isso tudo é bênção. E tudo isso faz parte de um pacote. Vamos dizer assim, um pacote de adoração. Mas quando a palavra me diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, o princípio de um adorador é a obediência. É o praticar da palavra. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso falar bem da palavra de Deus. Mas quando o Senhor olha para o meu coração, Ele vê a verdadeira intenção do meu coração. Ele vê se realmente eu sou uma adoradora ou se eu sou uma semente dormente na presença dEle. Uma das promessas que nós temos, que eu queria te lembrar hoje, eu sei que você tem muitas, mas uma que nós temos, que foi liberada sobre nós, no culto da virada, foi que esse ano seria o ano da glória de Deus. O ano de manifestar a glória de Deus. Mas se nós formos uma semente, queridos, dormente, não tem como manifestarmos a glória. Para a glória vir, nós precisamos ser uma semente que germine na presença do Senhor, que se submete à vontade de Deus, que conhece, mas que obedece, que se arrepende, que busca uma vida em santidade, que não é rebelde, que não é resistente às direções do Senhor, que não se deixa, sabe, se levar pelo momento das emoções, mas que escolhe praticar dia e noite, noite e dia, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que eu vou precisar renunciar. Eu estou com o Senhor e eu não abro mão. Aquele casal era um casal irrepreensível aos olhos do Senhor. Era um casal de exemplo. Era um casal que eles, talvez, no coração deles, eles podiam pensar: nossa, eu queria tanto um filho, mas eu não tenho. Ah, quer saber? Eu vou renunciar o meu sacerdócio. Porque eu já sou velho, eu sou avançado de idade, né? Porque velho é só acima de 110 anos, né? Acima de 200, consertando, né? Porque vai que tem alguém de 110 me assistindo, né? Então, vamos consertar isso. Ele podia falar: eu sou avançado de idade, minha mulher é estéril, nós nunca vamos poder ter filhos. Quer saber?
eu não vou mais trabalhar na obra do Senhor, não. Mas ele estava ali, cumprindo o seu chamado, sendo adorador. Quantas vezes nós, por tão pouco, saímos do chamado, saímos da posição, apresentamos desculpas para Deus, para não estar em posição. Sabe, queridos, o anjo poderia aparecer para Zacarias em qualquer lugar. Mas sabe por que o anjo apareceu para ele ali? Porque ele estava debaixo do propósito. Porque ele estava debaixo da vontade de Deus. Porque ele estava exercendo a sua função de adorador, não pelo que Deus podia fazer por ele, mas simplesmente pelo prazer em pertencer a Deus. Nós precisamos estar em posição, não somente para viver as promessas do Senhor. Nós não podemos estar em posição pensando no que tem nas mãos de Deus para nós. Misericórdia. Misericórdia. Nós não podemos vir para a igreja. Você que nos assiste, quero te falar uma coisa. Você não pode desejar vir para a igreja crendo nas mudanças que Deus vai fazer na sua vida. Você tem que desejar vir para a igreja, desejando a presença do Senhor, desejando aprender mais do Senhor, desejando a conhecer mais do Senhor. Muitas pessoas falam assim: eu vou começar a ir para a igreja, porque depois que eu for para a igreja, pastora, minha casa vai mudar, né? Meu filho vai vir para o Senhor, meu marido vai parar de me trair, nossa, eu não vou ter mais problema financeiro. Misericórdia. Misericórdia. Sabe um drive-thru das promessas? Como se aqui fosse um drive-thru. Estou precisando de uma restauração na minha família, vou para a igreja. Passo aqui, pego a promessa da restauração e vou embora. Nossa, eu preciso que meus filhos voltem para os caminhos do Senhor. Vou lá no drive-thru das promessas. Estou precisando de uma cura. Vou no drive-thru. E aqueles que ainda falam assim: você está precisando de alguma coisa? Vai lá naquela igreja, porque, nossa, você precisa ver como que é lá. Lá tem uma promessa atrás da outra. Lá acontece mesmo. Amém. Glória a Deus. Que aqui tem homens e mulheres que se submetem à vontade de Deus e que são usados como instrumentos nas mãos de Deus. Mas a intenção do nosso coração não pode estar aqui somente pelas promessas que Deus vai liberar sobre este altar. O desejo, queridos, em pertencer a Deus tem que ser maior. Independente se tiver promessas, se não tiver promessas. Mas mesmo nós estando na igreja para adorar a Deus, para se submeter, para praticar a vontade de Deus, nós sempre temos que ter a humildade no nosso coração de reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Sabe por quê? Porque Zacarias não estava ali para receber uma promessa que a sua esposa engravidaria. Ele estava ali para exercer a sua função sacerdotal. Mas o anjo apareceu e o Senhor entregou uma promessa para aquele homem. E sabe o que aconteceu? Aquele homem duvidou da promessa. Porque ele parou de olhar para Deus e olhou para as circunstâncias. Por um momento, mas ele pecou. Nós precisamos vigiar o tempo inteiro, para que os nossos olhos não saiam do Senhor. E começamos a olhar para as circunstâncias ao nosso redor. E começamos a murmurar: Senhor, mas o Senhor disse que eu ia prosperar. O Senhor disse que eu ia casar. O Senhor disse que eu ia entrar numa faculdade. O Senhor disse que eu ia ser um empresário de sucesso. O Senhor disse que eu ia ser curado. E nada disso está acontecendo, Senhor. O que está acontecendo? Não, queridos.
Não deixe isso entrar no seu coração. Não deixe que a dúvida, a incredulidade roube a sua fé em Deus. Roube de você um coração de adorador. Roube de você, querido, um coração de obediência. Não permita que a incredulidade roube a sua fé. Sabe, eu creio que a mesma glória que foi liberada sobre nós, foi liberada sobre aquele casal. Sabe por quê? Porque João Batista não foi qualquer um. João Batista foi um grande homem de Deus. Aquele que prepararia o caminho para o ministério de Jesus. Eu creio, queridos, que as promessas que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, para a nossa igreja, não são simples promessas, mas tem a ver com a glória dEle, tem a ver com o sobrenatural dEle, para que todos vejam que foi Ele que fez, que segundo as nossas mãos, segundo o nosso falar, segundo a nossa inteligência, a nossa capacidade, jamais nós conseguiríamos isso na força do nosso braço. Mas pelo Senhor, nós podemos todas as coisas, porque tem a ver com a glória dEle, tem a ver com o manifestar da glória dEle. 4 coisas eu aprendo com essa história. Toda promessa, ela passa pelo processo da germinação. Como você tem reagido diante das condições favoráveis e as condições desfavoráveis que acontecem ao seu redor? Não passe pelo estágio de dormência. Ele abre porta para o surgimento de ervas daninhas. Querido, você sabe o que é uma erva daninha? Eu não sabia, até lá atrás, quando o Senhor me mostrou, né? E eu fui procurar, né? Deixa eu só achar onde eu anotei. Mas eu fui... Bom, se eu não achar... Peraí. Achei. A erva daninha é uma planta que nasce espontaneamente, em local e momento indesejado, podendo interferir negativamente na agricultura. Uau! Não permita entrar no processo de dormência. Porque se você entrar no estágio de dormência, você abre brechas para que ervas daninhas surjam no caminho da sua promessa. A erva daninha, ela traz cegueira espiritual. A erva daninha, ela te faz deixar de olhar para Cristo e olhar somente para a promessa. A erva daninha brota incredulidade no nosso coração, porque o tempo da promessa ainda não se cumpriu. A erva daninha me faz andar por vista, ao invés de andar por fé. Por isso, querido, nós não podemos entrar no estado de dormência. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Se você tem estado num estado de dormência espiritual, desperta tu que dormes. Porque o estágio de dormência abre portas para ervas daninhas. E isso impede de vivermos os sonhos de Deus, de vivermos a vontade de Deus. Nos tornamos cristãos murmuradores, que só sabe reclamar, que troca adoração por pedição, só pede, 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 pede. Nós só não viveremos as promessas se nós não quisermos vivê-las. Mas se nós desejarmos estar no centro da vontade de Deus, se nós escolhermos sair desse processo de dormência e viver o que Deus tem para nós, queridos, vocês podem ter certeza que as promessas do Senhor se cumprirão. As promessas do Senhor se cumprirão, mas não é no seu tempo.
É no tempo dele. Segunda coisa, como está a sua postura diante das promessas? Isabel e Zacarias eram irrepreensíveis aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque eles obedeciam os mandamentos do Senhor. Enquanto a promessa não vem, você tem obedecido o Senhor em todas as áreas? Você tem honrado o Senhor em todas as áreas? Ou você tem deixado a dormência te tirar do padrão ideal para viver a promessa? Mesmo eles não tendo filhos, eles permaneciam no propósito na qual tinham chamado. Você tem permanecido no propósito? Ou você já recuou faz tempo porque a promessa não chegou? E você está pensando assim, ai pastora, Deus se enganou. Eu recebi errado, não era para mim. Era para o meu vizinho aqui do lado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Quando Deus está falando com a gente, é com a gente mesmo. Não adianta você passar o irmão do lado para frente, porque é com você, é com você. Um belo dia, estava aqui para receber uma oração aqui no culto de mulheres. Estava eu, minha irmã, que eu não lembro mais quem é, o Espírito Santo apagou ela da minha mente, mas nós estava aqui. E a pastora começou a falar, olha, você vai gerar, até dezembro você vai gerar. Eu lembro que eu passei a irmã para frente. A pastora arrancou a irmã da minha frente e foi até mim. Entendeu? Foi até mim. E eu falei, meu Deus, a pastora confundiu. E não, era eu mesma. E a promessa se cumpriu. Até dezembro eu já estava para parir. Então, se Deus lançou uma promessa, não pense você, eu acho que eu entendi errado, Senhor. Era para o meu irmão do lado. Não, querida, aquilo que é para nós é para nós. Para cada um de nós, Deus tem uma promessa específica. Para cada um, Deus tem algo para fazer. Então não deixe esse engano entrar no seu coração. Permaneça no propósito. Mesmo que a promessa ainda não se cumpriu. Ela é sua. E ela se cumprirá. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Terceiro, não conte as suas promessas. Elas, quando Deus libera as promessas para nós, elas é de Deus para conosco. Pare de ficar contando para os outros o que Deus profetizou sobre a sua vida. Para de ficar postando lá, hashtag, Deus tem isso novo para mim, Deus tem aquilo. É sua promessa, é de Deus para com você, então guarde no seu coração. A promessa, ela não é para ficar contando, não. O milagre, o testemunho é para se contar. Mas enquanto é promessa, guarde para você. Fique mudo igual Zacarias. Não porque desobedeceu, mas porque quando Isabel concebeu, eles guardaram durante 5 meses a notícia. Querido, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. Tem gente que parece um papagaio. Sai contando tudo. Sai contando tudo. Aí depois não acontece. Aí a pessoa fica assim, ai pastora, acho que é zóio gordo. Porque eu contei. A pessoa ficou com inveja de mim. Querida, ainda tem coragem de falar isso. Não é zóio gordo, não. Você que tem que pedir para Deus pôr um zipinho na sua boca. Para contar na hora certa. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Eu uma vez tive uma experiência dessa. Meu querido marido tinha ganhado um presente, né? De uma amiga, né? E tinha um recado para ele lá nesse presente, sabe? Só que ele deu o presente para mim, que ele não ia usar. E eu estava aqui no culto de mulheres com o presente, e eu fui abrir o presente para poder anotar a palavra. Quando eu olhei, tinha algo esquisito.
exatamente naquele momento eu disse assim: eu vou embora agora. Eu vou embora agora. Agora ele vai ver. Aí, bem, Deus começou a falar comigo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Você não vai falar nada. Você vai praticar a mansidão. Você vai praticar o domínio próprio, a benignidade, a bondade. E era um culto do fruto do Espírito. E aí, queridos, eu pratiquei na marra ali, só o Senhor sabia meu coração. E eu fui para casa pensando como eu iria falar com ele. Já tinha tudo planejado. Aí o Espírito Santo falou para mim: há tempo de falar, há tempo de ficar calado. Cala sua boca. E eu calei a minha boca, eu não falei nada. Passou um tempo, a gente estava conversando sobre outra coisa. E aí o Espírito Santo falou assim: agora é a hora de você ministrar. E eu peguei e comecei a ministrar para ele sobre aquilo que eu tinha lido, né? E realmente ele nem sabia, nem imaginava, né? Que ele tinha um presente assim, né? E enfim, aquilo foi quebrado, caído por terra em nome de Jesus. Mas se eu tivesse aberto a minha boca numa hora errada, sei lá o que eu poderia talvez semear no coração dele. Trazer à existência as coisas que nem existiam. A promessa é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a fechar a nossa boca. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. Então aprenda a ficar calado. No tempo certo, na hora certa, o Senhor vai te deixar falar. Amém? E com certeza vai ser para testemunhar as promessas. Amém? Outra coisa, quarta e última. Nós precisamos arrancar a incredulidade do meio de nós. Querido, mesmo nós estando no centro da vontade de Deus, nós precisamos guardar o nosso coração em todo o tempo, porque dele procede as fontes de vida. E a incredulidade, ela também atrapalha o processo da germinação da promessa. A incredulidade me faz andar por vista e não por fé. Deus quer que nós caminhamos por fé. Deus quer que nós amamos Ele por quem Ele é. Pelo ser e não pelo ter. A incredulidade embaraça essa visão. Distorce o significado. A incredulidade me faz, querer mais de mim e menos do Senhor. Então, vença a incredulidade. Guarde o seu coração. Porque toda promessa que o Senhor lançar, será lançada no seu coração. Por isso é tão importante você guardar o seu coração. Amém? Vamos orar? Eu queria chamar o louvor aqui. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você que está na sua casa também, se coloque de pé. Queridos, as promessas de Deus para nós é nossa. Nós vamos tomar posse da nossa promessa. Em nenhum momento essa palavra foi aqui para te desanimar e te fazer desistir das promessas de Deus. Mas o que o Senhor quer nos alertar é que a adoração é somente a Ele e não as promessas dEle. A promessa será só o resultado final. A promessa será só o fruto para a glória dEle, para manifestar a glória dEle. Mas os meus olhos, os seus olhos, meu coração, seu coração, a nossa adoração, a nossa fé não pode estar na promessa. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Porque o nosso coração é a terra que vai germinar essa promessa.
a terra onde o Senhor vai plantar essa promessa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, colocando a mão no nosso coração, declarando, Senhor, que o nosso coração é uma terra boa. É uma terra, Senhor, que quando o Senhor lançar as tuas sementes de promessa sobre nós, elas germinarão. E elas não passarão, Senhor, pelo processo de dormência. Nós não daremos lugar para a incredulidade. Nós não daremos lugar para que ervas daninhas entre e dificultam esse processo. Senhor, nós queremos declarar que nós te amamos, não pelas promessas que o Senhor nos dá, mas por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que nos assiste. Mesmo nós não falando aquilo que nós precisamos. Porque, Senhor, Zacarias e Isabel não chegou na tua presença pedindo um filho, mas o Senhor os assistia. E o Senhor sabia da necessidade do coração deles, do desejo do coração deles e da incapacidade deles de viver esse sonho. Mas o Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade para mudar qualquer circunstância da nossa vida, o Senhor liberou essa promessa. E não foi uma simples promessa, mas foi uma grande promessa que viria para manifestar a tua glória. João Batista foi a manifestação da tua glória, Senhor. Ele veio para preparar o caminho do ministério de Jesus. A nossa promessa, Senhor, ela será para refletir a glória do Senhor. Ela será também para preparar o caminho, Senhor, para que os povos se convertam no Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus que nos acolhe, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos guarda. E todos verão quem Tu és, Senhor, e virão até Ti, não presos nas promessas, não preso nos bens, não preso, Senhor, naquilo que o Senhor pode nos dar, mas desejando te servir, desejando se submeter à tua vontade, Senhor, desejando o teu padrão. Senhor, as nossas promessas atrairão pessoas, não para ter o que temos, mas para ter a tua presença, porque a tua presença é suficiente. Ela é melhor, Senhor, do que bens, ela é melhor do que coisas, ela é melhor do que promessas, ela é melhor do que tudo. A tua presença é essencial na nossa vida. É essencial na nossa vida. Então, Senhor, eu oro para que em nome de Jesus os nossos corações possam ser essa terra boa, para que quando a sua promessa cumprir, a tua glória venha a ser revelada em nós e através de nós. Que toda a honra, Senhor, toda a glória seja dada ao Senhor. E Pai, nós te pedimos perdão se nós estávamos numa dormência espiritual, se nós estávamos fazendo tudo, mas na verdade estamos anulando o principal, que é a obediência. Que nessa noite o Senhor estabeleça o teu reino e a tua ordem no meio de nós. E que todas as áreas que estão em desordem, seja estabelecida a tua ordem, em nome de Jesus. Para que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra em nós e através de nós. Que toda a honra, toda a glória seja somente tua, em nome de Jesus. Amém.